Um pouquinho de paciência com a minha falta de destreza. Esse é o Morro do Papagaio, uma comunidade de favelas de Belo Horizonte, com aproximadamente 37 mil habitantes, e na região centro-sul de Belo Horizonte. No entorno dela estão os bairros mais nobres da cidade. E essa é a escadaria da Casa do Beco, onde as pessoas sobem dentro da comunidade para fazer e prestigiar cultura e atividade cultural. A essência da comunidade ela é a mais diversa possível. E dentro dessa diversidade cultural está lá inserida a Casa do Beco, que tem como essência principal o teatro. A Casa do Beco tem 10 anos, que está instalada dentro da comunidade, e ela veio da formação de um grupo de moradores da comunidade que queriam ser atores, se formar, pesquisar a sua cultura local e transformar ela em teatro. Inclusive para quebrar os estigmas da sociedade sobre o olhar que lança sobre a favela, que é o estigma da violência, da prostituição, do tráfico, e pessoas comuns vivem lá dentro e convivem com isso que as pessoas pensam que é só esse estigma social. Essa é a foto do primeiro espetáculo que a gente montou num centro social. A gente começou como um grupo de jovens, e entre esse primeiro espetáculo e esse outro, que foi o Bendita Voz entre as Mulheres, a gente teve 8 montagens, mais ou menos. E o Bendita Voz entre as Mulheres, ele foi o divisor das águas assim, para o nosso trabalho, porque foi aí que a gente conseguiu a parceria do Rômulo Avelar, que é hoje nosso assessor de planejamento voluntário, a parceria do Grupo Galpão. Tivemos acesso às leis de incentivos, aprendemos a escrever projetos e nos inserimos na cultura da cidade. E junto com o espetáculo Bendita Voz entre as Mulheres, que também foi dirigido pelo Júlio Maciel, ator do Galpão, e a Ana Domitila, a gente saiu conquistando várias outras coisas e até hoje a gente colhe frutos desse projeto. O diferencial do projeto do Bendita, A Voz entre as Mulheres, foi que a gente colheu depoimentos de 20 moradoras do Morro do Papagaio, e a partir daqueles depoimentos nós criamos uma dramaturgia e os atores do Grupo do Beco atuavam esse espetáculo, que era uma colcha de retalhos, a partir das histórias que essas mulheres nos confiavam. A gente conquistou a Casa do Beco, que é esse espaço aí. Nesse período ela estava desse jeito. Montamos vários outros espetáculos. Hoje a Casa do Beco está aí, eu fiz questão de deixar essa foto porque mostra uma fila das pessoas que vão frequentar a casa, tanto para assistir quanto para fazer, né? Para fazer. Esse espetáculo se chama Laje. E nós temos tido a sorte, né? A luta de conseguir vários outros parceiros que têm difundido a ideia Casa do Beco pelo Brasil afora. Uma dessas parcerias atuais foi a atriz Gorete Milagres, que circulou nas ruas, nos becos da comunidade. Ela é um personagem super popular e isso trouxe para a comunidade uma visão de que a instituição está dando certo. Não sei se é muito diferente na cidade do interior, mas na favela você só deu certo se estiver fazendo novela da Globo. Eles me perguntam, quando é que você vai ser ator de verdade? E aí a gente também conseguiu uma parceria, uma doação de vários backbus para circular com a divulgação da nossa ação na cidade. Então a gente vai falar um pouquinho aqui de uma trajetória de empreendedorismo sociocultural. 18 anos de história enquanto grupo, 10 enquanto instituição. A gente precisa focar em alguma coisa e eu optei por focar nas conquistas atuais, ao invés de ficar pautando muito em toda a trajetória, nas dificuldades, mas sim no momento atual que a gente está vivendo. Claro, estar aqui nessa mesa, participando dessa discussão, né, junto com referências da cultura nacional, não diria que não é só a cultura mineira. Isso para a gente é uma conquista muito grande, estar aqui.
Atualmente, a Casa do Beco, há pouco tempo, a gente foi convidado para integrar a Rede Latino-Americana de Teatro Comunitário. E dentro da Rede Latino-Americana de Teatro em Comunidade, os grupos teatrais que fazem um trabalho comunitário do Brasil, eram 7 estados presentes, decidiram criar a Rede Latina, a Rede Brasileira de Teatro Comunitário. Então, nesse momento, a Casa do Beco é uma das mobilizadoras para a articulação das ações da Rede Brasileira de Teatro em Comunidade. E, possivelmente, se vocês conhecerem algum grupo pelo Brasil que faça teatro comunitário, a gente quer fortalecer essa rede, a gente quer trocar, quer fazer intercâmbio, quer conhecer o trabalho cultural, propor fóruns, propor seminários, se encontrar, né? E atualmente a Casa do Beco, o Grupo do Beco, ele aconteceu uma ruptura, como acontece em vários grupos, e hoje a gente optou mais por investir na Casa do Beco enquanto um espaço sociocultural para a difusão da arte e principalmente para a transformação social, tendo a arte como ferramenta. E hoje a gente tem uma turma de teatro, de uma peça que a gente estreou no ano passado, que chama O Morro do Pássaro Falante, em homenagem à comunidade, né, o Morro do Papagaio. E nós estudamos a mediação de conflitos. Quais são os conflitos que tem no dia a dia da comunidade, que são próximos aos conflitos da sociedade como um todo e que precisam ser retratados de forma lúdica para, inclusive, levar numa discussão de consciência. E aí era só uma oficina com uma montagem teatral no final do ano. No ano seguinte teria uma outra oficina, retomaríamos o estudo, só que o pessoal decidiu dar continuidade à circulação desse espetáculo pelo Brasil. E hoje eles já participaram do 5º Encontro de Teatro Jovem da cidade de São Paulo, estão inseridos no Circuito Unimed BH, apresentaram na Sala Juvenal Dias através do Prêmio Sena Minas, apresentaram no Museu do Inhotim e também tem circulado em várias favelas de Belo Horizonte e estamos à espera do convite para apresentar em Uberlândia. São nesses momentos que a gente aproveita, né, para fazer a rede, né, ligar os pontos, né, Fernando? Essa senhora, quando chegou na Casa do Beco, ela tinha terminado de fazer uma cirurgia na cabeça, ficou na cadeira de rodas, a fisioterapia já não funcionava mais e indicaram a ela que procurasse uma terapia ocupacional. Ela procurou o teatro. Essa senhora, uma líder comunitária ativa, estava decepcionada com todas as mobilizações sociais na comunidade, que tem muita briga de ego, procurou a Casa do Beco para ver o que a gente podia fazer para ela participar de alguma ação. Através da demanda da comunidade, a gente acabou montando um grupo de 10 senhoras, só mulheres, que com muito carinho, muito cuidado, a gente trabalha com elas. O dia a dia delas, a gente atende aproximadamente 10 mulheres. A nossa preocupação com esse projeto não é com o número. São avós, mães, esposas, viúvas, analfabetas, alfabetizadas, donas de casa em geral, que contam nessa oficina a história delas e a gente cria um roteiro, oferece técnicas teatrais e elas atuam a própria história no palco. Elas já se apresentaram na inauguração do Muquifo, Museu de Favelas, que está se formando dentro do aglomerado Santa Lúcia, para arte educadores do Museu do Inhotim, e estão agora inseridas no Circuito Unimed BH, que tem circulado em várias instituições que trabalham com idosos e tudo mais. Queria ter o prazer de mostrar para vocês um pequeno vídeo. Peraí. Vocês não lembram do Pedro do Safado? Mas meu filho virou sapo. Porque ele começou a beber muito, começou a viver na farra, agora só com alegria. Na farra, na jogatina, no baile, só alegria. E me deixaram com meus 4 filhos. Aí eu tô pensando, né, o que eu vou fazer? Eu vou viver assim, não, chega agora, não, se vou viver nessa felicidade que eu
Eu estou pensando que eu vou largar ele. Isso vai me adiantando o emprego. Essa agora. Aí eu estou pensando aqui. E amanhã o Papa vai vir aí, né? Em Belo Horizonte. E quer saber? Aí ele vai para Belo Horizonte, né? O meu Papa. Pois é, agora tem que falar com meus filhos. Meu filho, vem cá. Mamãe quer falar com você. Ô, meninas. Ai, ninguém. Não, você é filho sua. Mas já vai você. Manda ocupada lá dentro do pregão. Gente, mas esse cara é homem. Nossa, mas Deus, tá brincando. Eu chamando vocês. Nada, vem lá um pouquinho. Quer falar com você? Chama seus irmãos lá, cadê eles? Por que eles não vieram? Na realidade é um trecho pequenininho assim da cena que a gente tem trabalhado com elas. Elas contam nessa cena como é que era a vida na roça, a expectativa de que o casamento era a solução para todos os problemas que elas tinham no interior e a decepção de perceber que o casamento não era realmente a solução. E aqui a gente conta como é que uma delas saiu do interior e foi parar em Belo Horizonte, especificamente no Morro do Papagaio. É uma oficina mais de afeto do que com o propósito do resultado, né? É uma oficina que o processo ele é muito mais importante. A maioria delas são analfabetas, então não tem texto fechado, é um roteiro, elas sabem onde elas têm que ir. Às vezes a oficina dura 20 minutos, às vezes dura 40, 50 minutos. É sempre uma incógnita o tempo que vai durar a cena. Ou seja, são os nossos, entre aspas, filhotes abrindo asas e alçando voos próprios. Esse ano a gente recebeu uma condecoração que foi muito bacana para a Casa do Beco, para o Grupo do Beco como reconhecimento, e ninguém melhor do que o Entre Elas para quebrar o protocolo dessas condecorações todas protocoladas com a cena que elas contam da história da trajetória da água dentro da comunidade. Essa condecoração foi uma homenagem oferecida pela Câmara Municipal, através do gabinete do Arnaldo Godoy, pelos 18 anos de trabalhos ininterruptos do Grupo do Beco na comunidade. Foi um diploma de honra ao mérito. Isso para a gente foi extremamente significativo. Atualmente a Casa do Beco ela tem várias ações, dentre elas ações pedagógicas, que é o Gerações, que no ano passado a gente discutiu sobre mediação de conflito, e esse ano a gente está discutindo a desapropriação das 2.000 famílias que sairão na comunidade por causa da Copa do Mundo. E a gente está discutindo com o espetáculo essa questão que a comunidade está vivendo hoje. Temos o Entre Elas, estou indo ali, desculpa, que são qualquer ação, são todas as ações que a gente trabalha em outro lugar que não seja o Morro do Papagaio. Iniciamos em Caraí, Vale do Jequitinhonha, que a gente trabalhou com um grupo chamado Conversos. Montamos um espetáculo chamado Conversos de um Povo, baseado em histórias do dia a dia da cidade de Caraí. De 2011 até hoje, a gente está trabalhando em Rubim, também no Vale do Jequitinhonha, pelo Ponto de Cultura Folias da Cultura. E esse ano a gente está em Congonhas, discutindo com um grupo de teatro de lá da periferia de Congonhas o olhar que a periferia tem sobre o Aleijadinho. E a comunidade tem demandado da Casa do Beco que a gente amplie as nossas ações culturais e não ficando apenas no teatro. Um grupo de dança urbana nos convidou para contribuir com eles na montagem de uma companhia de dança, e aí propuseram inclusive o nome Companhia Movimento do Beco. E a gente está nesse processo de formação, vamos tentar conseguir fazer o contato com a dança aqui de Uberlândia, né? A companhia
de dança. A gente está abrindo também uma oficina de capoeira e semestralmente a gente oferece uma mostra teatral. É incrível como que as mostras teatrais elas lotam a Casa do Beco. Às vezes a gente precisa mandar as pessoas embora porque não comporta muita gente, né? Às vezes tem 180 pessoas que vão para se reconhecer. Ver o filho, ver o irmão, ver o primo, ver a mãe, a avó contando a própria história no palco. E a gente também tem uma programação teatral. São apresentações teatrais dentro da Casa do Beco. No caso dessa foto é do Glicério Rosário com o espetáculo São Francisco a Foz. E o diferencial das apresentações dentro da Casa do Beco que a gente faz é o bate-papo. A Casa do Beco ela é frequentada por engenheiro, por arquiteto, por médico, por jardineiro, empregada doméstica, por branco, por negro, por amarelo. E o momento do bate-papo é o momento que a gente propõe, inclusive, essa quebra dessa desigualdade social, onde nivela, né, todo mundo para, inclusive, entender o processo artístico. Isso para a gente é muito importante. A gente também promove apresentações culturais, teatrais nas ruas da comunidade. Tem aí a Filomena e o pessoal do Galpão Senior, tudo pé na rua. E também temos um projeto de projeção de vídeos em comunidade, em instituições da comunidade, nas ruas da comunidade, que se chama Cine Beco. Estou falando bem rapidamente, porque são muitas coisas para pouco tempo. E hoje a gente tem feito algumas campanhas para a sustentabilidade da Casa do Beco. A famosa vaquinha online, né, vaquinha cibernética, o crowdfunding, dê o nome que quiser. A gente está agora tentando resgatar uma oficina de teatro para crianças. No ano passado a gente teve o patrocínio da Vivo. Então a gente conseguiu fazer assim, todo final de semana tinha uma programação cultural dentro da Casa do Beco, tinha cinema acontecendo toda semana. A gente tinha 9 oficinas diferentes dentro da Casa do Beco e a gente não atende só a comunidade, mas a cidade como um todo. E a Vivo saiu porque foi vendida para a Telefônica, os princípios não são mais comuns como era, e a gente teve que fechar várias oficinas, dentre elas oficinas das crianças, que iniciamos com 12 crianças e a oficina finalizou com 26. Nunca aconteceu isso na história das oficinas que a gente já deu, mas infelizmente tivemos que fechar. E aí a gente abriu agora uma vaquinha online. Aproveita, se o Wi-Fi estiver aberto, já pode fazer a doação, tá? Entra aí, www.rede.doarse.com, seleciona a Casa do Beco como a instituição, pode doar de 10, 20, 30, 40, 50, se quiser fazer a doação completa, a gente não tem problema com isso, viu? E o diferencial dessa rede é que ela é como se fosse um Facebook. Você cria o seu perfil, você cria a sua página, você acompanha todas as campanhas que a Casa do Beco promover daqui por diante. Tá bom? Sejam bem-vindos à nossa rede de captação online. Hoje a gente tem feito algumas campanhas também de parcerias, né? Que é, por exemplo, o Bazar do Beco. A diferença do Bazar do Beco é que a gente conseguiu estabelecer 7 pontos na cidade de Belo Horizonte como pontos de coleta, local de coleta das doações. Porque as outras vezes que a gente fez o bazar, a gente tinha que buscar na casa das pessoas. E aí ficava mais caro ir buscar do que a própria execução do bazar. E aí a gente conseguiu vários parceiros, entre eles o Sated, a Livraria Ouvidor, o Galpão Senior. São 7 parceiros que vários pontos, inclusive a UFMG tem um ponto lá na UFMG, e a gente está arrecadando para uma vez por mês a gente fazer o nosso bazar. Temos venda de camisas, temos uma cantina solidária, que a gente vende um lanchezinho, a pessoa sabe que ela está comprando não só para matar a fome, mas para contribuir com a manutenção da instituição. A partir do ano que vem, a gente vai criar a proposta de deposito no chapéu. É como o chapéu de passar na rua, que as apresentações na Casa do Beco são todas gratuitas. E aí a pessoa que for assistir, ela vai colocar ali a condição que ela tem para oferecer pelo preço do espetáculo e o tanto que ela achar que vale o espetáculo. E a venda das camisas que eu já falei.
Quais são as fontes atuais de financiamento da Casa do Beco para manter essa equipe feliz? E aí tem também o pessoal do Galpão Senior, que acabou de apresentar no meio da rua da comunidade. Atualmente a gente está com a parceria do Instituto Unimed BH, através da Lei Rouanet, que garante parte da programação cultural e parte da programação pedagógica. A gente está com o recurso da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, que garante projeções de vídeos e a oficina de audiovisual pelo projeto Cine Beco. Estamos com o recurso do Ponto de Cultura, que garante a oficina Gerações e parte da manutenção da instituição. E o Fundo Estadual de Cultura, que garante a oficina Tô Indo Ali em Congonhas. As formas de financiamento que a gente conhece, que a gente está buscando outras também, mas que a gente conhece, elas ainda não entenderam que a instituição existe há 18 anos e que a gente não é um projeto que inicia e termina, não é um curso de salgadeira, não é um curso de manicure. A gente precisa, a gente cria uma expectativa nas pessoas e as pessoas demandam da gente, e o poder público ainda não entendeu que a gente precisa viver e dar continuidade às nossas ações. Nós mandamos projeto para a lei municipal e para a lei estadual, nós fomos reprovados. Temos um projeto da lei estadual sem captação, que era para o projeto Teatro na Laje. Nós temos um projeto que chama Teatro na Laje. A gente monta espetáculos para apresentar em cima de lajes. Cidade que não tem laje, tipo Vale do Jequitinhonha, a gente apresenta em quintal. Porque a gente entende que a gente tem que trazer o teatro para a sua origem, que é na feira, no povo, no meio das pessoas. E o legal do Teatro na Laje é que sempre acaba em festa, porque o dono da casa que recebe o espetáculo, ele é que atrai o seu público. Ele vai chamar o amigo, o vizinho, o primo, não entra, a gente não distribui cartaz, não entra qualquer um. E a pessoa aproveita que os amigos que não vê há tempos, a família que não se junta há tempos, aproveita para fazer uma comemoração, para pedir o marido, o noivo em casamento, para fazer um churrasco. A gente já teve muitas experiências bacanas. Temos um outro projeto da lei estadual que ampliaria a programação cultural e pedagógica de manutenção, também sem captação, e a lei Rouanet, que a gente captou apenas 20% através do Instituto Unimed BH. E quando o recurso é parco, estou acabando. É incomensurável quanto é prejudicial esse abrir e fechar de projetos e a incerteza da continuidade de nossas ações. A equipe de profissionais precisa encontrar outros trabalhos para garantir sua subsistência e assim oferece pouca disponibilidade para trabalhar na instituição. As ações são limitadas e o público atendido é desassistido. A programação pedagógica não consegue atender a demanda da comunidade. Nós temos um caderno de espera de 250 pessoas querendo fazer teatro na Casa do Beco, mas não tem dinheiro, né? Tem duas ações que a gente faz, que são essa oficina do Entre Elas e do Gerações, que a gente está trabalhando praticamente voluntário. E aí eu lanço uma provocação. Até quando vamos ficar correndo atrás, concorrendo recurso público com grandes eventos? São 18 anos atuando diretamente na comunidade. Quantos trabalhos morrem antes de completar 3 anos por falta de política pública que garanta o direito básico do cidadão, que está previsto na Declaração dos Direitos Humanos, que toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico e de seus benefícios. Eu sou morador da comunidade do Morro do Papagaio desde que nasci e fazemos pela nossa comunidade aquilo que gostaríamos que tivessem feito na nossa infância. Não há por que permitirmos que nossa infância cresça. Meu nome é Nil César. Feliz Dia das Crianças.